gente vai falar do óleo essencial de tomilho, que é uma erva muito conhecida, né, para a culinária, como um condimento ali na culinária, mas pouco conhecido como óleo essencial. E a gente resolveu trazer para que a gente difunda mais, né, sobre o uso desse óleo essencial, sobre os benefícios, ensinar vocês a usarem e quais são esses benefícios, tanto físicos quanto emocionais, sobre esse óleo que é poderoso. Na do Terra, o tomilho, ele vem em embalagem de 15 ml e ele tem uma descrição aromática de um óleo aquecedor, herbáceo, mas com um toque floral e poderoso. A destilação a vapor é o método que a gente usa para que obtenha o óleo essencial, retirado da folha da erva mesmo, e seus principais componentes químicos são o timol e o paracimeno. Lá na Idade Média, ele era considerado como uma fonte de coragem, era dado para as damas e para os cavalheiros, e para os guerreiros também, né, durante os combates. Durante esse mesmo período, ele era frequentemente usado debaixo do travesseiro para ajudar a promover um sono tranquilo, para afastar os pesadelos, literalmente para trazer essa coragem. E depois a Jaque vai nos contar aí se depois, né, da idade atual, os estudos modernos dizem sobre isso também, sobre os benefícios emocionais dele. Os gregos antigos já usavam o tomilho nos seus banhos, queimavam como incenso nos templos, e os egípcios usavam nas cerimônias tradicionais. Hoje, né, como eu falei, ele é muito usado como tempero, mas também a gente pode produzir, a gente não dentro da nossa casa, né? Fica muito, parecendo que é muito simples esse processo. Mas a indústria da aromaterapia, ela produz, e a do Terra vai lá no solo de origem desse tomilho. Nosso tomilho é da espécie Thymus vulgaris, que é o quinotipo dele. Existem outras espécies de tomilho que eles vão possuir os componentes químicos mais exacerbados, especificamente de acordo com o seu quimiotipo. Tem timol, tem geraniol, eu pesquisei um outro também, acho que era, agora eu não vou lembrar, mas eu lembro do geraniol, ele me chamou muita atenção, eu ainda pensei, nossa, um componente do gerânio, né, do tomilho. E ele vai também trazer um potente efeito de limpeza e purificação da pele. Com esse alto teor de timol, ele vai nos trazer também benefícios imunológicos, mas nos traz atenção, porque para utilizar o óleo essencial de tomilho, a gente vai precisar diluir muito, por causa do timol, que é uma substância muito forte e que pode trazer aí uma agressão para a pele, né, quando usado em alta dosagem. Então, uma gota do óleo essencial de tomilho é uma alta dosagem para a nossa pele que é sensível. Quando for usar em crianças e idosos, a Nath vai explicar que a gente vai diluir ainda mais. Então, entrando nos benefícios físicos, os componentes aromáticos do tomilho, eles possuem propriedades analgésicas, hipolíticas, estimulantes, antioxidantes, antirreumáticas, antivirais, expectorantes e antioxidantes. Ele é um suporte respiratório para cuidar e prevenir resfriados, gripes, tosse, e vai ajudar nesses desconfortos das alterações respiratórias, tanto no início ali do trato respiratório, nariz, faringe, laringe, esôfago, pulmão, trato completo. Só que ele tem um diferencial, e o meu tomilho, ele está com conta-gotas justamente por isso, porque ele é um óleo que, para os benefícios respiratórios, ele é um dos poucos óleos que pode ser ingerido. Eu uso muito tomilho em cápsula, porque como o orégano a gente precisa de diluir,
mas a gente pode usar em cápsula. Então, coloco na cápsula, coloco um pouco de óleo de coco ou azeite e tomo ele, tanto quando ali já sinto que a garganta está um pouco estranha, o nariz já começa a dar sinais de que a gripe está querendo aparecer. Ele auxilia nos casos de candidíase recorrente, ele é bom para a gente eliminar os parásitos do corpo. E uma curiosidade, ele é um dos componentes do DDR Prime, que é aquele complexo celular de óleos essenciais que vai trazer suporte celular para o nosso organismo. E é uma questão tão recorrente para as mulheres. Então, o DDR Prime, se a gente for analisar, né, a gente ainda não fez papo sobre ele, em breve a gente vai fazer, a gente pode analisar que cada componente ali do DDR Prime tem um óleo essencial que vai ser muito rico para a saúde feminina. E aí no Tomilho a gente pode colocar 2 pontos. Esse ponto, né, da questão antiparasitária, e o segundo ponto, que é o que eu vou falar agora, que ele é um apoio para a fertilidade. Mas na fertilidade no sentido do equilíbrio hormonal. Então, seja a mulher que ainda não iniciou e deseja iniciar uma vida reprodutora, tanto a mulher que já passou por ela e quer manter o equilíbrio hormonal para que não tenha outras questões aí de uma menopausa difícil, com sintomas assim dessa menopausa tão exacerbados. Ele vai atuar também na saúde das mamas, né? Porque o equilíbrio hormonal vai atuar todo esse aparelho reprodutor feminino, mas também ele vai ajudar os homens nas questões de próstata e também trazendo equilíbrio hormonal. Ele vai aumentar a memória, ele vai trazer o estado de alerta, concentração, auxilia na prevenção da degeneração mental, promovendo a saúde do cérebro. Então, olha lá, outro ponto do DDR Prime, e aí para homens e mulheres, né? O suporte neurológico muito eficiente da saúde celular para prevenir essas alterações degenerativas. Ajuda também a evitar a formação de gases no estômago, no intestino, auxilia os desconfortos urinários, aliviando a incontinência, a infecção de bexiga. E, nesse caso, a gente pode combinar com lemongrass ou com juniper berry, que é o zimbro. São 2 óleos essenciais que, combinados com tomilho, vão ter uma ação muito eficaz nessa questão urinária. Emocionalmente, agora já que vai falar, e ele traz flexibilidade emocional. Mas conta mais para a gente, Jaque, o que é essa flexibilidade emocional, quais outros benefícios que ele possui? Boa noite, gente. É um óleo poderoso mesmo. Ele é um óleo essencial da libertação e do perdão. Então, aí já vai casando com os aspectos físicos. Então, para ele, a gente tem que pensar em algumas palavras. O que eu pensei? Ele é poderoso, tem flexibilidade, ele oferece a flexibilidade e ele oferece a tolerância. Então, quando a gente fala do tomilho, ele vai entrar profundamente no corpo. A Lilian falou várias vezes do DDR. O DDR é um dos mix que mais a gente indica para as questões celulares, para o bom funcionamento das células, para o suporte ao corpo. Então, tomilho aí nesse aspecto emocionalmente falando, é o óleo essencial que vai entrar no nosso corpo e na nossa alma. Ele vai buscar aqueles sentimentos enterrados há muitos e muitos anos, há muito tempo. E ele busca também aquele pessimismo, aquela negatividade que já está lá enraizando na gente, que fica lá antigo, que a gente, aquelas crenças limitantes que a gente tem de que não vai dar certo, de que não é bom, de que não funciona, e
e o que estagna a gente, que faz a gente deixar de acreditar no nosso potencial, no nosso futuro, tá? Ele é particularmente útil no enfrentamento das emoções tóxicas. Ele que fecha o coração, como a raiva, o ódio, o ressentimento, a ira, tudo que não é bom, tudo que a gente acaba elevando e internalizando e se intoxicando emocionalmente. E ao desobstruir o coração, tirar essas emoções ruins, a tolerância, a paciência vão ganhando espaço no pensamento e nas ações do indivíduo. E com ele próprio, ele vai ganhando, ele vai acreditando nele e acreditando também no outro. Chega no processo natural que as coisas acabam sendo aceitas. Você aceita o amor e você aceita oferecer o perdão para quem você precisa perdoar. Então, ele vai oferecer tanto amor quanto te ajudar a perdoar. O tomilho, ele vai ajudar a deixar aquelas coisas ruins para trás, te ajuda a seguir em frente. Vários óleos essenciais aqui no decorrer do papo ajudam a seguir em frente, mas eu acho que nunca um foi tão poderoso no sentido de internalizar, tanto no corpo quanto na alma, e fazer essa desintoxicação profunda do que está lá tão escondido na gaveta e tão enraizado na gente. E quando você perdoa, você perde a escravidão emocional, você deixa de ser escravo daquele sentimento, você passa a ter liberdade, você passa a ter novas possibilidades de estabelecer os vínculos, de criar boas memórias. Porque quando você fica com aqueles sentimentos ruins, eles ficam ocupando espaço. A partir do momento que você perdoa e que você deixa aí, você abre caminho para novas oportunidades. Então, como ele limpa as emoções negativas, como o ódio, a raiva, ele vai abrindo os espaços para a positiva, como o amor, o perdão, a bravura, a coragem, que às vezes a gente precisa tanto e falta forças, porque a gente está muito ocupado com o que é negativo. Então, as emoções negativas, como eu falei já, citei várias vezes, a ira, o ódio, a raiva, a incapacidade de perdoar, o ressentimento. E as propriedades positivas que ele vai ressaltar: a tolerância, a paciência, a compreensão, a libertação emocional. Tudo que faz bem, tudo que faz a gente seguir em frente, a gente avançar um degrau, mesmo que seja um de cada vez, mas a gente avança no espiritual, no emocional, e vai se tornando uma pessoa melhor com a ajuda dele. E só para complementar, os óleos emocionais que fazem aí grande efeito junto com ele nas questões emocionais é o Citrus Bliss, que a Lilian ama de paixão, o cardamomo, que eu achei que tem tudo a ver, porque o cardamomo também trabalha a ira, o gerânio, olha lá o geraniol, o cipreste também, e o orégano. Então, esse é o tomilho, um óleo essencial tão poderoso e que a gente descobre aos poucos. Eu mesmo estou descobrindo ele agora. Então, Nath, vamos para a forma de uso para a gente saber um pouquinho mais, um pouco mais e começar a colocar em prática esse conhecimento. Boa noite a todos. Vou falar um pouco agora das formas de uso do tomilho. E esse óleo a gente pode usar ele das 3 formas: aromática, tópica e da forma interna. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, começando pela forma aromática. Nós podemos usar o tomilho no difusor. Basta colocar no máximo 2 gotas, porque ele é um óleo que tem um aroma mais forte, então não precisa colocar muitas gotas dele. E ele já vai trazer diversos benefícios, principalmente os benefícios emocionais, a gente pode obter, né, com tranquilidade no uso do difusor. E a gente pode colocar ele no difusor também para dar um suporte, né, nos apoiar quando a gente precisa diminuir um pouco a carga viral do ambiente em que a gente está.
Então, ele também vai nos ajudar, né, no difusor, fazendo esse suporte. A gente pode também utilizar o tomilho fazendo uma inalação. Basta colocar uma gota na palma das mãos. No caso dele, né, pode até diluir com o óleo vegetal, se for o caso, e fazer a inalação, respirando profundamente umas 2, 3 vezes. A gente pode inalar também diretamente da embalagem, é uma forma muito prática, né, de fazer a inalação deste óleo. E o tomilho, no difusor, quando a gente for utilizar ele no difusor, a gente pode combinar ele com alguns outros óleos também. Então, ele combina muito bem com a bergamota, com a melaleuca, com o orégano. Com orégano, a gente vai sempre colocar também poucas gotas, com alecrim, com lime, com lemon, e sempre colocando menos gotas para a gente ir, né, dosando a forma que a gente vai se adaptar melhor. Ele é um óleo que traz um suporte muito bom para toda a questão respiratória, para quem tem sinusite, muitas alergias, então ele vai apoiar também nestes casos. A gente pode utilizar tanto no difusor, como fazendo inalação, ou até mesmo, né, fazendo inalação diretamente da embalagem. E ele é um óleo que também vai nos trazer um apoio para nossa memória, para nossa concentração. Então, quando você estiver ali precisando concentrar em alguma atividade, pode fazer inalação ou até mesmo colocar no difusor. E a outra forma de uso dele é a forma tópica. No caso do tomilho, a gente sempre vai utilizar ele diluído em um óleo vegetal. Né, como ele é um óleo que a gente precisa ter esse cuidado maior, como a Lilian falou, a gente sempre vai fazer essa diluição. Basta a gente colocar mais ou menos uma moeda de óleo vegetal e coloca ali 1, 2 gotas do tomilho e faz a diluição. Quando a gente for utilizar ele em crianças, em pessoas mais idosas ou pessoas que têm uma pele mais sensível, a gente vai fazer uma diluição ainda maior, né? Sempre tomando cuidado e fazendo a diluição para aquela faixa etária, e lembrando que nesses casos, né, a gente vai fazer uma diluição ainda um pouco maior. A gente pode utilizar ele, né, da forma tópica, como um apoio antibactericida, antifungicida. Basta, né, a gente aplicar ele ali sempre diluído, né, na região desejada. A gente pode combinar com a melaleuca também. Ele vai trazer um suporte anti-inflamatório, a gente passa ele também, né, na região desejada, sempre diluído. Ele vai trazer um apoio para as picadas de inseto, então basta passar, né, diluído na região onde estiver, né, com aquele incômodo. E ele é um óleo que nos apoia muito, né, na questão da imunidade, ele é um suporte aos vírus, às bactérias. Então, a gente pode fazer a diluição dele e usar na sola dos pés, ou até mesmo na base da coluna vertebral. E ele é um óleo que também vai nos ajudar nos casos de dores musculares. Então, quando estiver com dor muscular, a gente pode, né, utilizar o tomilho como um suporte. Basta, né, passar ele diluído na região que a gente estiver com dor. E a última forma de uso dele é através da ingestão. O tomilho, né, ele pode ser ingerido por ser um óleo da doTERRA, que a gente está falando sempre dos óleos da doTERRA, que tem autorização, então, para poder, né, ser ingeridos. Mas a gente sempre vai fazer a ingestão quando a gente tiver, né, o acompanhamento de uma aromaterapeuta, de um consultor de bem-estar, que vai nos indicar a melhor forma de uso, né, de ingestão deste óleo. A ingestão dele, né, a melhor forma é através de cápsulas. A gente compra as cápsulas nas lojas de aromaterapia e coloca ali uma gota e preenche o restante com azeite. Mas sempre lembrando que a gente vai fazer isso sempre que a gente tiver um aconselhamento, que a gente tiver uma indicação para algum caso pontual. Uma forma também muito boa da gente utilizar o tomilho, né, através da ingestão, é através das cápsulas de ômega 3 da doTERRA, que elas contêm vários óleos essenciais, entre eles o tomilho. Então, é uma forma, né, prática,
segura e que às vezes para a gente é muito fácil, né? Porque às vezes a gente tá ali na correria do dia a dia, você já pega as cápsulas, leva para viagem, para o trabalho e vai estar fazendo a ingestão do óleo. Mas sempre também com, né, uma indicação, uma orientação de um consultor de bem-estar ou até mesmo do seu médico ou do seu nutricionista. Meninas, vocês têm alguma outra forma de uso? Interessante você falar da questão do ômega 3, né, Nath? Porque a maioria das pessoas acha que ele só tem ômega 3, mas não. É importante a gente ler aquele livrinho que vem junto quando a gente compra o pack que vem o ômega 3 e o multivitamínico, que lá mostra todos os óleos essenciais que estão nos dois compostos. Queria completar na questão que você falou do uso tópico, que para a questão também respiratória, a gente pode usar diluído no peito, nas costas, principalmente para trazer um apoio aí e numa expectoração mais eficaz, mais potente. Achei aqui os 3 tipos do tomilho, olha que interessante. O que a gente pensaria, né, pelo tudo que a gente falou, e que é o caso do terra, é o quimiotipo que tem predominantemente timol, que ele vai ser um aspecto mais antioxidante, imunológico, mas existem outros 2 tipos, que é o geraniol, que eu tinha falado, e o linalol, ou seja, com características parecidas lá da lavanda, do petitgrain, que vão relaxar. Mas não, a gente não tem esse óleo aí da do terra. E um outro ponto que eu queria acrescentar é que o tomilho também vai ser um óleo excelente para a gente cuidar da queda de cabelo. Só que, por favor, lembre de tudo que a Nath falou, bem diluído. Então, não pinga o tomilho assim, direto no couro cabeludo. Faz uma umectação com óleo vegetal, aplica no couro cabeludo. Não fica muito tempo, porque ele é um óleo, né, poderoso. Então, já passa um pouco antes de lavar o cabelo ou deixa pouco tempo. Não dorme com ele, igual a gente faz às vezes com gerânio, com lavanda, porque pode ser um pouco agressivo para o couro cabeludo também, que também, ainda mais quando é um couro cabeludo que está ali com algum processo de seborreia, descamação, então já está um pouco problemático, né? Então, se a gente deixar um óleo muito poderoso agindo por muito tempo, quando a gente tem a mistura com o óleo vegetal, a gente tem o prolongamento desses benefícios terapêuticos, a gente pode estar trazendo até um efeito contrário. Só complementando dos mix, Forgive também tem o tomilho. E tem tudo a ver, porque o Forgive a gente vai trabalhar exatamente o perdão, o deixar ir, o deixar passar. Então, ele e o DDR são os únicos mix da doTERRA que tem o tomilho na composição. Aí, só para a gente voltar aqui nessa questão da cápsula, eu queria mostrar esses suportes que vendem também nas lojas de aromaterapia, principalmente para a gente usar os óleos cítricos, porque eles caem muito rápido, ou os óleos que a gente não deve encostar direto na pele, que é o caso do orégano, do tomilho. Eles vão ser de grande ajuda aqui. E também deixar no conta-gotas, como eu mostrei, porque assim vai facilitar, né? A gente ir pingando as gotas e depois acrescentar o óleo vegetal. Quando for utilizar já tópico, a gente vai fazer a diluição, pode deixar pronta no roll-on, coloca a quantidade de gotas, vamos supor que você é um adulto, você vai querer usar só o tomilho e você quer usar tópico. Coloque em torno de 15 gotas para esse adulto e dilui o resto com óleo de coco. 15 gotas no máximo e observe. Eu não vejo necessidade de acrescentar mais, isso assim, numa situação de um cuidado mais poderoso. Se for só preventivo, você pode colocar ali 10 gotas, que está suficiente. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram do nosso papo aromático de hoje, não deixem de curtir e também de se inscrever no nosso canal
para que vocês possam receber todas as notificações quando a gente fizer os próximos papos. E também compartilhe com os amigos, com aquelas pessoas que vocês sabem que vão gostar deste conteúdo. E nós esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 19h30, para um papo aromático ao vivo. Boa noite!